Qual o segredo da vida? Sendo bem direto ao ponto, eu sou Ricardo Anderson, prazer, esse aqui é o Iris, é basicamente o local em que eu compartilho pensamentos e ideias que eu acabo descobrindo eventualmente, que não são só meus, que várias pessoas têm pensamentos semelhantes ou alguma abordagem muito interessante sobre eles. Basicamente, nesses dias eu estive pensando sobre o segredo da vida. Qual seria o segredo da vida? Será que existe um? E se existe, será que vale a pena descobrir algo? Descobrir ele, né? Seria algo assim que contribuísse para a nossa jornada aqui enquanto seres vivos, enquanto humanos. Pois bem, eu comecei a pensar muito sobre a vida, que ela é baseada na questão da sobrevivência, né? Você que vai ver, a pessoa pode viver 80 anos, mas toda essa jornada da pessoa, ela é muito baseada na sobrevivência da rotina, na sobrevivência do dia a dia, quando a gente fala de segurança, quando a gente fala de suprimentos, de o que comer, né, do que dá esse suporte básico. Dinheiro, comida, moradia. Então, eu comecei a pensar um pouco no psicológico, né? Eu sei que quando eu comecei a pensar um pouco sobre qual seria o segredo da vida, eu estava num momento um pouco assim, descrente, entende? Sabe, assim, qual o objetivo de estudo, para onde estou indo, e meio de todos esses objetivos que eu tinha, muitos me frustraram muito. Viver essa vida, viver o espaço em que eu vivo. Eu não preciso falar de um ambiente familiar. Eu posso falar de, por exemplo, abre a televisão. A vida é um presente, mas que existe muita coisa ruim no mundo? Existe. Você liga não só a televisão, você liga um aplicativo de notícias, você vê no feed dele diversas atrocidades que acontecem todos os dias, diversas coisas desmotivantes que acontecem todos os dias. E você pode começar a se questionar, sim, a vida é incrível, a vida é linda, a vida é uma coisa única. A gente não pode deixar de olhar para esse aspecto triste que acaba tomando conta da vida de muitas pessoas. Né? E foi nisso que eu pensei que o quão bom que a vida é, o que faz a vida ser tão bom, é a questão da temporariedade. Por quê? Porque existe muita coisa ruim que acontece na vida, mas acaba. Existe muita coisa boa, mas acaba. E quando acaba, essa sensação de que acabou que torna as coisas melhores, torna as coisas únicas. Porque se você pensa bem, se você vê todo dia a mesma coisa, por mais incrível que seja, você acaba banalizando isso, você acaba, de certa maneira, pensando que isso é um lugar comum. E agora eu quero citar um exemplo disso, um exemplo que, de certa maneira, me fez pensar bastante, me fez refletir. E foi um momento que eu estava com os meus pais, né? Basicamente era um dia comum da semana em que os três estavam em casa. Eu estava na cama, no quarto, meu pai estava na sala e minha mãe estava na área. E, de repente, eu tive esse grande explosão na minha mente. De que por mais de que aquilo era tão único, que por mais que eu passei tanto tempo vivendo, infelizmente nem todas as pessoas têm esse momento, mas elas têm os momentos felizes, aquilo não é para sempre. Um dia meus pais vão faltar, um dia eu vou faltar. É aquele momento que por mais que eu pense que é um momento comum, que é um momento que sempre vai existir, não é, ele acaba. Ele precisa ser aproveitado. Ele precisa ser vivido. Não tem algo mais a esperar. Talvez o que acho que a gente tem que deixar de esperar é aproveitar o que a gente tem. Enquanto, é claro, a gente não vai negar as coisas que a gente quer para o futuro. Por que isso? E eu penso muito nisso na questão de que a gente foca muito no futuro. Esquece do agora, o agora se torna um banal, agora é a rotina que a gente vive. Eu não tenho essa rotina espetacular que a gente vê na internet, de pessoas que fazem viagens pelo mundo, viagens pelo próprio estado, de que todo dia é um dia diferente. Não, na minha vida é uma rotina, de segunda a sexta, é aquela coisa, de certa maneira, monótona, né? Vai ter o que eu vou fazer pela manhã, pela tarde, pela noite. E que eu tenho a sorte de conseguir fazer isso para não atrapalhar o decorrer da semana. Mas é sempre a mesma coisa. Quando é no final de semana, eu posso fazer uma coisinha assim, diferente de certa maneira, né? Então, não só eu, como algumas outras pessoas podem passar a viver, a gente acaba vivendo em função disso, em função do final de semana, em função de um feriado, em função do carnaval, em função das férias, em função de... porque é aquele momento que a gente talvez vai ter para viver. Enquanto a gente começa a esquecer
desse presente aqui. Dessas coisas encantadoras que, de certa maneira, por mais que existam coisas ruins, existe, sabe? Pode ser aproveitado. Eu não sei porque eu não fiz uma introdução tão espetacular tão minuciosa como eu tenho de fazer agora para os meus pais. Como eu não fiz para meus pais, como eu tenho de fazer para 2 amigos, porque basicamente eu tive o prazer que vou chegar no final da vida e vou ter a alegria de dizer que eu conheci as 2 pessoas mais incríveis desse mundo. Né? São 2 caras que são para mim como irmãos. Eu que sou filho único, tenho eles 2 como irmãos, absolutamente. E eu sei que eu descobri o segredo da vida quando eu estava com eles. Pois bem, se por um momento a gente diz, eu imagino que a vida se resume a coisa de que você tem que aproveitar o presente, que de certa maneira ela ser algo temporário, torna ela especial, né, pra gente não sempre viver nas mesmas coisas, embora no mundo existam várias coisas para fazer. O mundo existe várias coisas que a gente pode fazer. Mesmo assim, a gente não faz todas elas no dia a dia, infelizmente. Pois bem, voltando para os meus 2 amigos. Basicamente, eu estava num dia de praia, né? E eu sei que a praia pode ser muito incômodo para algumas pessoas, pode ser algo incrível para outras. Basicamente, a praia daqui da minha cidade não é algo assim tão confortável, né? Tem gente fumando, você sabe o que? Na praia, um cheiro que incomoda de certa maneira. Tem gente fazendo zoada, gente ouvindo música, não respeitando o espaço do outro, mas no meio daquela bagunça, foi exatamente o dia que eu descobri. O segredo da vida tá aqui. Basicamente, eu descobri esse segredo. Naquele momento, assim, eu estava na areia, eles 2 estavam tomando banho de mar, e depois a gente foi caminhar. E a gente não tinha um rumo algum ali naquele momento. Era simplesmente baseado em conversas que nós estávamos tendo e seguir para lugar nenhum. Só que a gente estava seguindo, sabe, de certa maneira. A gente estava ali se encontrando, a gente estava ali vivendo o momento com conversas que podem ser as conversas mais tolas e idiotas do mundo, podem ser as conversas mais simples, sabe, que só que elas têm esse sentido quando a gente está com uma pessoa incrível, tão incrível como o brilhantismo desses 2 caras, que ela faz sentido, a vida faz sentido nesses momentos de estar com outra pessoa que agrega na sua vida. Aí eu posso dizer, aí você pode pensar, será que a vida se resume a estar com boas pessoas? E você mesmo, quando você está com você mesmo, será que você vai sempre depender do externo? Porque você nem sempre vai poder contar com essas pessoas. Eu, particularmente, não é sempre que eu posso estar com esses meus 2 amigos. Não é sempre que a gente pode estar junto. Mas eu começo a ver que estar com eles me faz querer ser uma pessoa melhor, sabe? Me faz querer ser uma pessoa que não melhor do que eles, mas tão boa quanto eles. Na questão de que eles me inspiram, nas questões de que eles me motivam, me fazem sorrir. E meio uma rotina que é desgastante no dia a dia, como eu disse para vocês, que é monótono. Você pode pensar na sua rotina, quão monótono às vezes pode ser, a não ser que você seja uma figura que, como eu disse, vive viajando, fazendo coisas incríveis e diferentes todos os dias. A vida é monótona, mas são essas pessoas que salvam a gente de certa maneira. São essas conversas, são esses momentos. Essas são as pessoas que eu posso ter, é um pouco mais difícil de ter, porque eles não estão mais na minha rotina como estiveram um dia. Mas existem muitas outras pessoas que estão na minha rotina e que eu penso assim, nossa, tem muita gente filha da puta no mundo. Tem muita coisa escrota e horrível acontecendo no mundo. Mas tem essas pessoas que quando eu tô com elas, a vida faz sentido. Quando eu tô com meus pais, isso aqui. Quando eu tô com amigos em um curso, em um ambiente de ensino, no trabalho, que de certa maneira torna aquele processo mais leve. Você pode pensar, existem pessoas ruins, existem situações ruins, e existem as pessoas boas. Qual é o que vai pesar mais? Para mim, se quando eu tô com essas pessoas boas, eu sou capaz de esquecer, ou até mesmo falar dessas pessoas ruins, de certa forma sentir um alívio, para mim essas pessoas boas ganham. Essas pessoas boas que, de certa maneira, eu tento refletir, que eu me inspire, que eu me motivo a ser como elas.
a poder fazer a diferença na vida de algumas pessoas com pequenos gestos, nada que vai me desgastar, que vai me destruir. Um pouco de entrega, um pouco de atenção, um pouco de bom humor, uma conversa bacana, sabe? E pra mim, e você pode se perguntar, será que ele descobriu o segredo da vida? Pois bem, eu acho que sim. Eu descobri o segredo da vida, pelo menos pra mim. O que torna pra mim é a vida, o que dá esse brilho a mais pra vida, que são as pessoas. E são essas pessoas incríveis que estão com a gente no cotidiano, que a gente às vezes pode não enxergar. Que por mais que tudo acabe, que se acabar e que esse não é para sempre, tente mostrar pra gente que a vida é algo que aquilo ali é algo que deve ser aproveitado ao máximo, não ter aquilo para sempre. E que a partir do momento que eu penso que são essas pessoas que fazem a vida ser incrível, eu acho que o segredo está nelas, ao mesmo tempo que isso delas reflete em mim, sabe? Eu escrevi uma história, basicamente, que envolve um pouco disso. O nome da história é Todos os Silêncios que Estavam Salvando. Se você teve interesse até aqui no que eu falei e da forma que eu falei, nas diferentes perspectivas que eu tento ter, a perspectiva é a minha, só que é a forma que eu vejo cada coisa. Por favor, se você tiver interesse, lê. O link tá embaixo. O nome da história é Todos os Silêncios que Estavam Salvando. Ele vai contar um pouco da história do Dionísio e descobertas que seguem um pouco essa linha de você perceber, de você abrir os olhos. Por isso o nome desse local, desse meu cantinho aqui, é Íris. Esse conhecimento que entra, sabe, na nossa cabeça, essa visão que a gente tem do mundo. E pra mim, se por um momento, por muitos outros momentos, voltando pro tópico do segredo da vida, a vida parece ser aquela coisa assim, sem sentido. Parece ser aquela vida que é só baseada em destruição. Não destruição, parece que ela é muito baseada em coisas ruins que acontecem com a gente. Que a gente se mete ou que metem a gente. Eu acho que existe um lado incrível a ser vivido. Um lado incrível a ser descoberto. Eu acho que do lado de pessoas incríveis, da gente tentando ser incrível tanto quanto elas, eu acho que o segredo tá ali. Pra uma vida ser bem vivida, pra uma vida ser bem aproveitada. E é esse pensamento que eu tenho pra hoje. Eu sou o Ricardo Anderson e muito obrigado pela atenção até aqui.